Boa tarde. Beleza. Tudo bem? Tranquilo? Hoje a gente vai para a nossa primeira aula sobre integral de Riemann, propriamente dita. A aula anterior a gente falou sobre primitivas de funções. Mas hoje a gente vai definir o que é integral de Riemann. E se der tempo eu já comento algo sobre o teorema fundamental do cálculo, que a gente deveria falar só na próxima aula, mas eu já adianto algumas coisinhas, tá? Belezinha? Então vamos para a nossa aula, tá? Nossa 23ª aula. Hoje a gente vai falar sobre a integral de Riemann. E vocês vão ver a relação dessa ideia com a ideia de derivada culminando no teorema fundamental do cálculo, tá bom? Bom, vocês lembram que um dos problemas que a gente citou no início do nosso curso foi o problema da área, né? Um dos problemas que eu perguntei para vocês é como a gente poderia calcular a área compreendida entre o eixo das abscissas e a parábola x ao quadrado em um determinado intervalo, por exemplo, no intervalo de 0 a 1. Esse é um problema que a gente não sabe responder. Até o presente momento a gente não sabe responder com os conceitos básicos que nós temos de matemática. Tá? Mas a partir de agora, com a ideia de integral, a gente vai conseguir resolver esse tipo de problema. Tá bom? Por que a gente não consegue? Porque, em geral, a gente consegue resolver, calcular áreas de figuras com segmentos de reta, né, que são formados por segmentos de reta, ou, no máximo, arcos de circunferência. Né? Com os conhecimentos básicos que nós temos, nós conseguimos, no máximo, isso. Tá bom? Então, por exemplo, se eu te perguntar qual que é a área abaixo do gráfico da função constante f de x igual a 4, e o eixo das abscissas, compreendido no intervalo de 0 a 5. Essa área aqui a gente sabe calcular, todo mundo sabe calcular, porque essa área ela equivale a gente calcular a área de um retângulo, né, de base 5 e altura 4. Então, se a função for constante, fica relativamente muito simples a gente calcular a área abaixo do gráfico da função e entre o eixo das abscissas em um determinado intervalo. Tá bom? Semelhantemente, se eu pedir para vocês calcularem a área compreendida entre o gráfico da função f de x igual a x, que é a função de identidade, o eixo das abscissas, no intervalo de 0 a 2, você também sabe me responder isso aqui, porque essa região ela é um triângulo. Né? E a área de triângulos nós sabemos também calcular. Basta pegar a base do triângulo, a altura do triângulo, multiplica e divide por 2. Tá bom? Então, funções como essas, é fácil a gente calcular a área sob o gráfico e o eixo das abscissas. Tá? O problema é quando nós temos uma função, por exemplo, dessa forma, como uma função x ao quadrado, que foi o problema que a gente trouxe no início do nosso curso. Tá? A função x ao quadrado, compreendida no intervalo entre 0 e 1, essa região entre a função e o eixo das abscissas, nesse intervalo, a gente, até então, não sabe como que se calcula isso. Né? Mas a gente pode tentar usar um método, que é um método já conhecido desde a antiguidade, que é o método da exaustão, vocês já devem ter ouvido falar, e eu comentei no início do nosso curso, né? Que é um método que te permite calcular aproximações de uma determinada área. Né? Então, você não sabe calcular ainda a área, mas você pode tentar aproximar essa área. Né? Então, qual é a ideia que a gente vai utilizar? A ideia é a seguinte, olha. O que a gente quer calcular... Está aqui o gráfico. Tá? Eu quero calcular a área abaixo do gráfico da função y igual a x ao quadrado, compreendida nesse intervalo de 0
até 1. Então, a área que eu quero é essa aqui, ó. Como a gente pode fazer para calcular essa área? E aí a ideia que a gente vai utilizar, a ideia do Riemann foi a seguinte, tá? Eu vou pegar esse intervalo e vou dividir esse intervalo em subintervalos. Tudo bem? Eu vou dividir esse intervalo em subintervalos. Então, vamos tomar aqui, por exemplo, 4 subintervalos, só para a gente entender o que vai acontecer. Tá bom? Dividir esse intervalo de 0 a 1 em 4 subintervalos. Tá bom? Eu vou tomar intervalos de mesmo comprimento. Não preciso tomar intervalos de mesmo comprimento. Pode ser comprimentos diferentes. Mas para facilitar a nossa vida, a gente vai tomar intervalos de mesmo comprimento. Tá bom? Então, me responde, quanto que vai medir o comprimento de cada subintervalo? 0,25, 1/4, né? Porque já que todos têm o mesmo comprimento, eu pego o comprimento total e divido pela quantidade de subintervalos, né? Cada intervalinho desse, eu vou chamar de um ΔX. O comprimento de cada intervalinho desse, eu vou chamar de ΔX. Então, eu já sei que o ΔX, ele vai ser o tamanho do intervalo todo, que é 1 menos 0, né? Extremo da direita menos o extremo da esquerda, dividido pela quantidade de subintervalos. Já estou colocando N, estou fazendo o caso geral. É 4, tá? Então, cada subintervalo vai ficar 1 sobre 4. Esse é o tamanho de cada subintervalo. Belezinha? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar aproximar essa área que nós queremos por uma soma de áreas de figuras que a gente sabe calcular. Eu não sei calcular essa área, mas tem figuras que eu sei calcular a área. Uma das mais elementares são retângulos, tá? Então a gente vai tentar aproximar essa área pela soma das áreas de determinados retângulos que a gente vai formar aqui nesse desenho. Como que serão esses retângulos, professor? Vai ser o seguinte, ó. Em cada subintervalo, eu vou escolher um ponto dele. Tudo bem? Para facilitar a minha vida, para esse exemplo, eu vou tomar o ponto sendo o extremo da esquerda de cada subintervalo. Então, eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Para esse intervalo, eu vou escolher esse ponto. Para esse intervalo, eu vou escolher esse ponto. Para esse intervalo, eu vou escolher esse. E para esse, eu vou escolher esse. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a imagem da função em cada ponto que eu escolhi. Então, a imagem da função aqui no 0 é o próprio 0. A imagem da função aqui nesse ponto, primeira coisa, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Esse ponto bem aqui, ele é o ponto que mede quanto? 0,25. Vamos trabalhar com a fração que é mais fácil. 1/4. Tudo bem? Já que esse comprimento é 1/4 e aqui é 0, então aqui é 1/4. Belezinha? Quanto que vale esse outro ponto? 2/4, que é meio. Belezinha? Então, 2/4. Vou colocar tudo com o denominador 4, tá? Então, 2/4. E esse aqui? 3/4. Esse 1 é o 4/4. 4 sobre 4 dá 1. Belezinha? E aí eu vou calcular a imagem da função em cada um desses pontos. Então, a imagem da função nesse ponto vai vir bem aqui, ó. Nesse ponto, a imagem da função é aqui. Vai ser bem aqui. Esse daqui vai vir bem aqui, ó. Esse daqui vai vir bem aqui. Tá bom? Estou tomando o extremo da esquerda em cada subintervalo. E aí eu vou olhar agora para os retângulos que tem a base ΔX, a base 1 sobre 4, a gente calculou, e a altura vai ser a imagem da função nos extremos esquerdos de cada subintervalo. Então, eu vou olhar para esse retângulo bem aqui, ó.
esse retângulo. Esse retângulo tem base ΔX e a altura dele é a imagem da função nesse extremo esquerdo. Belezinha? Aí eu vou olhar para esse outro retângulo aqui, ó. Ele tem base ΔX e a altura dele é a imagem da função no extremo esquerdo desse subintervalo. Vou olhar para esse outro retângulo aqui, ó. E o último retângulo vai coincidir com esse segmento. Tudo bem? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular as áreas de cada um desses retângulos. Tá bom? Vamos calcular isso? Isso vai ficar assim, ó. Como que é a área desse primeiro retângulo? A base é ΔX, que é 1/4, e a altura dele é o f de 0. Só que o f de 0 é 0. Então, esse primeiro retângulo tem área 0. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. A área do primeiro retângulo é f de 0 vezes o ΔX. Tá bom? Mais a área do segundo retângulo. A base é ΔX e a altura é o f de 1/4. Tá bom? Então, a área do segundo retângulo, f de 1/4 vezes ΔX. Mais a área do terceiro retângulo, base ΔX e a altura é o f de 2/4. Então, acho que vocês já entenderam a brincadeira, né? F de 2/4 vezes ΔX. O último retângulo vai ser o f de 3/4 vezes ΔX. E aí eu vou somar todas essas áreas. Vou somar todas essas áreas. Observa que eu estou somando a área de 4 retângulos. Então, eu vou chamar isso aqui de S4. A soma das áreas de 4 retângulos. Tá bom? Alguma dúvida até aí? A soma das áreas desses retângulos, a gente vai dizer que ela é uma aproximação para a área real que nós queremos. Tudo bem? Então, a área, vamos dizer que a área abaixo do gráfico que nós queremos calcular é A. Então, eu vou dizer que essa soma, ela é uma aproximação para essa área. Obviamente, pelo próprio desenho, a gente já consegue perceber que essa aproximação é uma aproximação bem grosseira. Está muito errada essa aproximação. Tem muito erro aí. Tudo bem? Mas como que a gente pode fazer para melhorar essa aproximação? A gente pode dividir o intervalo original em mais subintervalos. Belezinha? Se eu pegar esse intervalo, dividir ele, esse aqui, dividir também, esse dividir, e fizer o mesmo que eu fiz anteriormente, formar novos retângulos, os retângulos que vão ser formados serão esses aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, ó. Esse aqui. E esse aqui, ó. Agora eu tenho quantos retângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz um refinamento na partição do meu intervalo. Quando eu divido o intervalo, a gente diz que a gente está particionando o intervalo. Eu estou tomando uma partição do intervalo. Quando eu divido ele mais ainda, eu estou refinando essa partição. Ou seja, eu estou subdividindo ele cada vez mais. Tá bom? Então, antes ele tinha 4 subintervalos, agora a gente tem quantos subintervalos? 8. E você concorda que a soma das áreas desses retângulos agora que eu formei, ela aproxima melhor a área real do que a soma anterior? A aproximação ficou melhor. Tem espaços aqui que não estavam preenchidos anteriormente. E agora eles estão. Então, a aproximação melhorou. Concorda? Belezinha? Então, a nossa ideia vai ser
a gente tomar um intervalo que a gente está trabalhando, particionar ele em uma certa quantidade de intervalos, só que a gente quer cada vez mais particionar ele mais e mais e mais e mais e mais. Ou seja, eu vou fazer o número de subintervalos que eu estou tomando e para mais infinito. É como se eu tivesse tomando ponto a ponto o meu intervalo. E aí, quando a gente faz isso, o tamanho do comprimento de cada subintervalo, o que vai acontecer com ele? Ele vai diminuindo, concorda? Anteriormente, os intervalos tinham essa medida. Quando eu particionei mais um pouquinho, ele teve agora essa medida. Se eu particionar mais ainda, ele vai diminuindo cada vez mais. Se eu fizer o n, ou seja, o número de intervalos, tender a mais infinito, n é o número de intervalos, tá? Se eu fizer isso, as bases desses retângulozinhos, elas vão ficar cada vez menores. É como se no limite nós tivéssemos apenas um segmentozinho de reta. Aí imagina que você vai preencher esse gráfico com segmentos de reta. Não é de fato um segmento de reta, só para vocês entenderem a ideia do limite, tá bom? Quando eu faço o n tender a mais infinito. As bases dos retângulozinhos, elas vão ficando cada vez menores, de maneira infinitesimal. Então é como se a gente tomasse agora segmentos de reta. Só que é uma definição que a priori, de início, ela é muito estranha, porque pensa só, tá, a base diminui. Se a base diminui cada vez mais, o que acontece com a área de cada retângulo? Ela vai para zero, sim ou não? Se as bases de cada retângulo elas diminuem cada vez mais, a área de cada retângulozinho parece que vai para zero. Só que quando eu somo essas áreas, que são infinitesimalmente pequenas, eu consigo preencher toda a área que eu estou querendo calcular. Dá para entender essa ideia? É uma ideia meio difícil de engolir, né? Eu estou somando coisas infinitesimalmente pequenas, mas quando eu somo essas coisas, parece que isso vai para a área que eu estou querendo calcular. E essa é exatamente a definição que a gente vai usar aqui na integral de Riemann. Tá bom? Então, a brincadeira vai ser essa. A gente vai tomar subintervalos, nós vamos calcular a soma dos retângulos de base ΔX e altura em um determinado ponto nesse subintervalo. Pode ser o extremo da esquerda, vocês vão ver que pode ser o extremo da direita, pode ser qualquer ponto no intervalo. Daqui a pouco a gente vai adentrar nesse assunto. E depois a gente vai somar todas essas áreas e vai fazer o número de subintervalos tender a mais infinito. Se o limite que a gente vai calcular, se esse limite existir, a gente vai definir esse limite como a área abaixo dessa curva. Tá bom? Já já a gente chega lá. Aí olha só, como eu acabei de falar para vocês, eu particionei o intervalo em 4 e tomei como altura dos retângulos a extremidade esquerda de cada subintervalo, sim ou não? Mas eu poderia ter pego a extremidade direita. Poderia fazer assim, ó. Posso pegar, vamos começar por esse aqui, posso pegar esse intervalo e eu vou formar um retângulo de base, cuja base é o comprimento desse intervalo, e a altura vai ser a imagem da função na extremidade direita desse intervalo. Então, eu vou formar esse retângulo aqui, ó. Aí, eu vou fazer o mesmo para esse. Base e a altura vai ser a imagem da função na extremidade direita do subintervalo. Para esse aqui também, base é essa e a altura vai ser essa.
Para esse aqui também, a base é essa e a altura vai ser essa aqui, ó. E aí eu iria somar as áreas desses retângulos. Espera aí, professor, mas agora a área está sobrando. Sim, está sobrando. Só que se eu refinar novamente o meu subintervalo, olha o que acontece. Vou subdividir ele. Então agora o retângulo vai ficar assim, ó. E agora essa área aqui, ela some. A aproximação melhorou ou não? Melhorou. Vamos olhar para esse agora. Essa parte aqui some. Vamos olhar para esse agora. Essa parte aqui some. Então, fazendo isso, observa que a área, a soma das áreas dos retângulos vão se aproximando também da área que a gente está querendo calcular. Tudo bem? Só que observe que nesse caso os retângulos, essa soma das áreas, obviamente, é maior do que a área original. Anteriormente, a área era menor. Sim ou não? A gente diz que essas somas são somas inferiores. Tá bem? Mais à frente a gente vai chamar de somas inferiores de Riemann. Essa daqui são somas superiores. Você concorda que a área que a gente quer calcular, ela está compreendida entre as somas superiores e as somas inferiores? Tudo bem? Beleza. E além disso, observa que eu fiz dois casos. Eu tomei o ponto da extremidade esquerda do intervalo para ser a altura dos retângulos, nesse primeiro caso. Nesse segundo caso, eu tomei os pontos das extremidades direitas dos intervalos, mas, porém, contudo, eu poderia ter tomado qualquer ponto. Olha só. E essa é a ideia de Riemann. Poderia ter tomado qualquer ponto, olha só. Poderia, nesse intervalo, vamos tomar esse intervalo. Poderia pegar o retângulo cuja base é esse comprimento e a altura. Eu vou escolher um ponto aqui, por exemplo, esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui. Então eu vou calcular a altura da função desse ponto. Então essa vai ser a altura desse retângulo. E observa que nesse caso tem uma parte do retângulo que está por dentro aqui da figura, da área que eu quero calcular, e uma outra que está por fora. Certo? Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Tomo um ponto aqui, aí eu vou calcular a imagem desse ponto pela função, e essa imagem vai ser a altura do retângulo. Beleza? E aí eu vou fazendo isso para os pontos que eu quiser escolher aqui, ó. Pode ser que essa escolha seja melhor que a escolha anterior, ou as escolhas anteriores. Pode ser que essa aproximação seja melhor que aquelas aproximações. Beleza? E aí a gente pode fazer isso para todos esses subintervalos, tá bom? Então, observa que eu vou formando esses retângulos e aí a brincadeira é a mesma. Eu vou somar as áreas desses retângulos e a soma das áreas desses retângulos vão nos dar uma aproximação para a área real que nós queremos. Belezinha? Tá bom? Olha só, aqui no GeoGebra. Olha só, aqui está a função x ao quadrado. Eu vou tomar os retângulos por baixo aqui, ó. Olha só. Eu vou aumentando o número de retângulos e bem aqui vai aparecer a área aproximada, que essa área aqui é a soma das áreas dos retângulos. Beleza? Então, olha como vai ficar. Observa aqui, olha, 10 retângulos, como é que fica? Se eu comparar
a soma das áreas desses 10 retângulos com a soma das áreas de 5 retângulos, a aproximação para 10 retângulos está melhor do que essa aproximação com 5 retângulos, concorda? Tem partes mais bem preenchidas aqui. Agora, bora colocar 100 retângulos. Parece que ficou bem melhor agora, né? Ficou bem mais preenchido. Mas preencheu tudo? Se eu der um zoom aqui, ó, observa que tem muita coisa ainda para ser preenchida. Tá bom? E aí a gente pode ir aumentando o número de retângulos. 800 retângulos. Parece que ficou totalmente preenchido, né? Mas se eu der o zoom aqui, bora ver se vai. Olha só. Ainda tem coisa para ser preenchida. Se eu colocar 1000 retângulos, ainda tem. Se eu colocar 1 milhão de retângulos, ainda vai faltar coisa. Então, a nossa ideia vai ser o quê? Vai ser mandar esse número de retângulos ir para infinito. A gente vai mandar esse número de retângulos, esse n, ir para infinito. E lá no infinito a gente vai ver o que acontece. Olha, com 1000 retângulos, parece que essas áreas aqui, ó, elas estão se aproximando de 0,3333. 0,33333 é 1/3. A gente pode até conjecturar que a área que a gente quer calcular é 1/3. Tudo bem? E a gente vai provar mais à frente que é, de fato, igual a 1/3. Mas, por enquanto, vamos só supor que é 1/3, tá? Isso para os retângulos por cima. Vamos pegar os retângulos retângulos por baixo. Vamos pegar os retângulos por cima. Olha só como é que fica por cima, olha. Aqui, ó, 10 retângulos. 60 retângulos. Observa que tem parte dos retângulos aqui por cima, tá? 500 retângulos. 510 retângulos. Olha só. Se eu ampliar aqui, ó, ainda vai estar aqui por cima uma galera. Tudo bem? Então, a brincadeira é exatamente a mesma que nós fizemos anteriormente. Então, esses retângulos que estão por cima, a soma das áreas deles, a gente chama de somas superiores, tá? E a soma dos retângulos que vão por baixo são as somas inferiores. Deu para entender a ideia, gente, até aí? Alguma dúvida até aí? Beleza, então vamos lá. Então, a estratégia é essa. Você vai pegar o teu intervalo, vai subdividir ele em subintervalos. Para ficar mais fácil, a gente vai tomar intervalos de mesmo comprimento, mas não precisa ter o mesmo comprimento, como eu já falei. Tá bom? E em cada subintervalo, eu vou escolher um determinado ponto, que a gente vai chamar de pontos amostrais. Os pontos que a gente está escolhendo em cada subintervalo, para que a imagem desses pontos pela função seja a altura dos retângulos, esses pontos a gente chama de pontos amostrais. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu tomei os pontos amostrais da extremidade direita. Nesse outro caso aqui, eu tomei os pontos amostrais das extremidades esquerdas. Esse daqui, eu tomei pontos amostrais internos a cada subintervalo. Tá bom? E aí a gente soma todas essas áreas, tá? Aquela soma que eu tinha feito é aproximadamente igual a isso aqui. Aquela primeira soma lá, 7 sobre 32, que dá 0,21875. E quando a gente vai cada vez mais particionando o nosso intervalo, olha só, com 10 intervalos é isso, com 20 intervalos é isso, 30 intervalos é isso, com 1000 intervalos é isso. E, como eu falei para vocês, parece ser razoável a gente conjecturar que essa área aí vai ser 1/3. E daqui a pouco a gente vai provar que ela vai ser 1/3 mesmo. Tá bom? Bom, se você entendeu esse processo, agora a gente pode, de fato, definir assim, de maneira um pouco mais rigorosa, mais precisa, o que é a integral de Riemann.
tá? Então, imagina que você tem uma função não negativa. Vamos tomar, por enquanto, uma função não negativa, ou seja, a parte que nós queremos calcular a área dela abaixo do gráfico dela e entre o eixo das abscissas, está acima do eixo, tá bom? Então, ela é uma função positiva, não negativa, tá? Definida no intervalo AB. Então, como eu falei para vocês, a gente vai tomar uma partição do intervalo AB. Eu vou dividir o intervalo AB em certos subintervalos, tá bom? E aí a brincadeira vai ficar assim, ó. Vou dividir em N subintervalos. Então, vou tomar os pontos x1, x0, x1, x2, x3, xi, xi-1, xi, até o xn. Belezinha? Que é o último ponto, que é o ponto B. Então, eu tenho os seguintes intervalos. O intervalo I1 tem medida x0, x1. O intervalo I2, x1, x2. O intervalo IN, xn menos 1, xn. Que é como se tivéssemos isso aqui, ó. Esse é o primeiro intervalo, o subintervalo. Esse é o segundo subintervalo, terceiro subintervalo, o 10º subintervalo e assim por diante. Tá? O comprimento de cada subintervalo desse mede o quê? É a diferença entre o extremo da direita e o extremo da esquerda de cada subintervalo, que são os ΔX. Tá bom? Então, eu tenho um ΔX1. Como, em geral, o comprimento de cada subintervalo não precisa ser o mesmo, pode ser comprimentos diferentes, então eu vou ter um ΔX1, um ΔX2, um ΔXi e um ΔXn. Tá bom? E aí, em cada subintervalo, eu vou tomar um ponto que a gente vai chamar de ponto amostral. Em cada subintervalo, igual como nós fizemos anteriormente. Em cada subintervalo, a gente vai tomar um ponto amostral. E aí, a gente vai calcular a imagem da função em cada ponto amostral, para a gente saber as alturas de cada retângulozinho que a gente vai formar. Tá bom? Então, olha só. Tomei o lambda 1, que é o primeiro ponto amostral, o lambda 2, segundo ponto amostral, e assim por diante. E eu vou calcular a imagem da função em cada um desses pontos. Ok? E aí a gente vai construir os retângulos, N retângulos, de base ΔX e altura f de lambda, que são os pontos amostrais. Está aqui, ó, os retângulos que a gente vai formar. Base ΔX, f de lambda 1, base ΔX, aqui, f de lambda 2, base ΔX, f de lambda 2, e assim por diante. Vamos fazer isso para cada retângulo. E depois a gente vai fazer o quê? A gente vai somar as áreas desses retângulos, tá bom? Então, a gente soma as áreas de todos esses retângulos. Como que vai ser a área de cada um desse retângulo? É base vezes altura. Então, é ΔX1 vezes f de lambda 1. ΔX2 vezes f de lambda 2. ΔX3 vezes f de lambda 3. E assim por diante. Tudo bem? Então, vou somar essa galera toda, ó. F de lambda 1, ΔX1. F de lambda 2, ΔX2. F de lambda n, ΔXn. Essa soma a gente pode representar por um somatório. Vocês conhecem somatório? Então, beleza. Então, esse símbolo aqui é o sigma, representa a soma. Né? Então, significa aqui que eu estou somando todos os fatores, todas as parcelas, onde o i varia de 1 até n, do f de lambda i vezes ΔXi. Quando o i é 1, eu tenho f de lambda 1 vezes ΔX1. Quando o i é 2, eu tenho f de lambda 1 vezes ΔX1 mais f de lambda 2 vezes ΔX2. E assim sucessivamente. Tá bom? Esse é o símbolo de somatório. Então, essa soma aqui é o que a gente chama de soma de rima. Bom, isso é uma soma de rima. Tá? E a gente vai calcular o limite dessas somas fazendo o n tender a mais infinito. E aqui tem uma sutileza que, como cada subintervalo não precisa ter o mesmo comprimento, pode ser que eu tenha comprimentos maiores e comprimentos menores. Tudo bem? Então, a ideia vai ser a gente particionar cada vez mais o nosso intervalo, formando subintervalos de comprimento cada vez menores, mas o maior desses subintervalos, ele tem que tender a zero. Porque se o maior tende a zero, todos os outros tendem a zero. Concorda? Então, se eu pegar o maior subintervalo, o comprimento dele, do maior deles, e fazer esse comprimento tender a zero,
todos os outros que são menores que ele tenderão também a zero. Então, a sutileza aí de fazer esse n tender a mais infinito é perceber também que o máximo dos delta xi tende a zero, tá bom? O maior dos delta xi tende a zero. Então, a gente vai fazer esse n tender a mais infinito. Aí, se o limite existir, porque a priori pode ser que esse limite não exista. Nada me garante que esse limite vai existir até agora, né? Se esse limite existir, ó, o limite dessa soma, aí a gente vai definir esse limite, o valor real desse limite, como a área que nós estamos querendo calcular, que é a área abaixo do gráfico da função e o eixo das abscissas no intervalo AB. É um processo que não é dos mais simples. Quando você olha a primeira vez, parece muito complicado, e de fato o é. Tá? Quando você toma umas funções mais assim complexas, digamos, fica muito difícil, porque a gente tem que resolver esse somatório aqui. Resolver somatórios não é tarefa muito simples, tá bom? Mas para as funções aqui que nós estamos trabalhando, para a função x ao quadrado, vai dar para a gente fazer. Eu acho que na lista de exercício de vocês, tem uma lá para vocês fazerem também, que é simples. Claro que a gente não vai passar uma coisa muito difícil para vocês. Fora as questões extras, que tem umas questões extras ali na lista de exercício bem cabeludas. Eu estou gostando daquelas questões extras, né? Mas a gente não vai fazer muitos cálculos pela definição, tá? Por quê? Porque eu falei, já antecipei para vocês nas aulas anteriores, que tem um teorema lindo que nos permite evitar todo esse negócio aqui que a gente está vendo. Mas a gente precisa antes entender isso, tá bom? Daqui a pouco a gente chega nesse teorema lindo. Então, olha só, vamos para cá. O que está acontecendo, mais uma vez, é isso aqui, ó. Pega uma função aqui em um certo intervalo, AB. Eu quero calcular essa área aqui, ó. É essa área que eu quero calcular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o intervalo AB em subintervalos. Não precisa ter o mesmo comprimento, esses subintervalos. Tá bom? Então, esse daqui, esse A é o x0. Esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, x3, esse aqui vai ser o xi menos 1, esse aqui vai ser o xi, esse i é para indicar o índice, esse i vai variar de 0 até n, tá? Esse aqui vai ser o xn menos 1 e esse aqui vai ser o xn, tá bom? Cada subintervalo desse tem um comprimento, ΔX. Cada subintervalo desse tem um comprimento ΔX. Esse é o ΔX1, esse é o ΔX2, ΔX3 e assim sucessivamente. Tá bom? Aí, em cada subintervalo, eu vou escolher um ponto amostral. Pode ser o extremo da esquerda, pode ser o extremo da direita, pode ser qualquer ponto no subintervalo. Tá? Então, eu vou tomar aqui, ó, por exemplo, nesse intervalo eu vou escolher esse ponto. Aí está aqui, eu vou calcular a imagem da função desse ponto. Esse ponto aqui é o lambda 1. É o ponto amostral do primeiro subintervalo. Aí eu vou olhar para o retângulo de base ΔX1 e altura f de lambda 1. Então, vai ser esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui que eu vou olhar. Aí, nesse daqui, eu vou escolher um lambda 2 desse subintervalo. Escolhi aqui um lambda 2. Esse é o ponto amostral do segundo subintervalo. Aí eu vou calcular a imagem dele pela função. Está aqui. Aí eu vou olhar para esse retângulo de base ΔX2 e altura f de lambda 2. Então, estou olhando para esse retângulo. Estou olhando para esse retângulo. E vou fazer isso para todos os subintervalos. Em cada subintervalo eu vou escolher um lambda
que é um ponto amostral, vou calcular a imagem da função desse ponto amostral para eu obter a altura do retângulo que eu vou somar a área dele para aproximar a área real. Beleza? Tá bom? E aí, vou fazer isso para todo mundo. E aí, a soma vai ser o somatório quando I varia de 1 até N das áreas desses retângulos. Ora, mas como que é a área desse retângulo? Vamos pegar esse retângulo aqui, ó, o retângulo fundamental, que é o xi menos 1 e xi. A área desse retângulo aqui vai ser como? Vai ser base, que é delta xi, vezes a altura, que é o f de lambda i. Tá? Então vai ser f de lambda i vezes delta xi. Vou calcular essas somas. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer n tender a mais infinito nessa soma. Então vou calcular o limite. O limite, quando n tende a mais infinito, desse somatório. Se esse limite existir, nós vamos definir a área que nós queremos calcular, a área abaixo desse gráfico, como o resultado desse limite. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer. E aí, a gente vai definir a integral de Riemann como o resultado desse limite, esse número, caso esse limite exista. E nós vamos representar essa integral, esse limite, pelo seguinte símbolo. Esse símbolo aqui. Tá bom? Esse símbolo é como se fosse um S esticado, que para a gente vai representar a soma, a gente pode entender como uma soma, de fato aqui é um somatório. Se você comparar isso com isso, faz bastante sentido essa simbologia. Esse S é como se fosse uma soma, o I está variando de 1 até N, então eu estou pegando um intervalo de A até B, eu estou tomando a função dos pontos amostrais, os pontos amostrais podem ser quaisquer pontos nos subintervalos, né, como se eu tivesse a função f de x. E esse delta xi, que é o tamanho de cada subintervalo, é essa diferencialzinha aqui dx. Por enquanto, essa diferencial ela vai indicar apenas para a gente em relação a qual variável a gente está integrando. Tá bom? Mas mais à frente a gente vai entender um pouco melhor o significado dessa diferencial, que é aquela diferencial que a gente falou na aula de aproximações lineares e diferenciais, tá? Mas depois a gente entra nesse mérito. Por enquanto, eu quero que vocês entendam que esse dx indica que eu estou querendo integrar em relação à variável x. Belezinha? Tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de integral de Riemann. A definição geométrica dela é a área abaixo de uma determinada curva em um certo intervalo, tá? Entre essa curva e o comprimento e o eixo das abscissas. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Parece que não, né? Bom, como eu falei, a priori, nada nos garante que aquele limite existe. Pode ser que aquele limite não exista. Mas existe um teorema, é um teorema muito importante, que relaciona os conceitos de continuidade e integrabilidade de função. Tá bom? Esse teorema aqui, que ele diz que toda função contínua em um intervalo fechado, ela é integrável. E como aqui no nosso curso a gente trabalha basicamente com funções contínuas, então, meio que quase todas essas funções que a gente está trabalhando, todas as funções que forem contínuas que nós estivermos trabalhando, elas serão integráveis e, portanto, aquele limite vai existir. Então, a integral vai existir. Tá bom? Ah, professor, existe função que não é contínua, que é integrável? Sim, a classe de funções integráveis é bem maior que a classe de funções contínuas, tá? Mas, por hora, a gente vai ficar com as funções contínuas apenas. Tá bom?
Então, esse teorema a gente não vai demonstrar, porque esse teorema é um teorema bem difícil de demonstrar e precisaria... Na verdade, lá no Guidoriza está demonstrado, se você quiser olhar, ele demonstra os dois resultados antes para poder demonstrar esse teorema, tá? Quem quiser brincar e bater cabeça, fica à vontade. Mas aqui a gente não vai demonstrar esse teorema porque ele foge do nosso objetivo, tá bom? A gente vai apenas usá-lo. Tá? Então, toda função que é contínua, ela é integrável, tá bom? E uma observação. Pela definição que nós estamos dando, a integral de uma função em um determinado intervalo, que a gente vai chamar agora de integral definida, porque eu estou definindo essa integral em um determinado intervalo, essa integral ela é a área entre o gráfico da função, o eixo das abscissas, nesse intervalo que eu estou trabalhando. Tudo bem? Mas pode ser que a função tenha partes negativas. E aí, professor? Quando a função tiver uma parte positiva e uma parte negativa, como é que vai ficar? Aí a integral é como se fosse menos a área. Por exemplo, aqui, ó. Considera essa função aqui, ó. Ela tem essa parte aqui que é positiva e essa parte aqui que é negativa. Aqui, ó, positiva aqui e negativa aqui. Se eu calcular a integral dessa função de a até b, então, essa parte aqui vai ser uma parte positiva, é como se fosse a área mesmo. E essa parte aqui, nesse intervalo, a integral vai dar menos essa área. Tudo bem? Então, se você quiser calcular... professor, o senhor está falando que a definição de integral através de área e tal, então a integral é sempre positiva. Não. Ela pode ser negativa se a função assumir valores negativos. Tá? Então, a integral pode assumir valores negativos. Agora, se você quiser calcular sempre a área através de integral, aí, por exemplo, se eu quiser calcular a área dessa região, somente dessa região aqui, aí eu calculo a integral da função desse ponto até esse e depois troco o sinal. Eu calculo menos a integral, aí eu obtenho a área. Porque o valor da integral, nesse intervalo, vai ser negativo. Só que a área, por definição, não é negativa. Então, tem que trocar o sinal. Belezinha? Ficou claro? Alguma dúvida? Beleza. Então, como exemplo, vamos, enfim, provar que a integral da função x² de 0 a 1 é 1/3. Tá bom? Vamos tentar calcular aquela área de fato. Mas para que a gente calcule aquela área, vamos lembrar de algumas proposições de somatório. Tá? Se você tem o somatório de i variando de 1 até n, de uma constante vezes xi, essa constante pode sair do somatório. Tá bom? Se você soma xi mais yi, você pode quebrar essa soma em 2 somatórios. Tá bom? E nós temos esses somatórios aqui, que são alguns somatórios importantes. Esse somatório primeiro aqui já é muito conhecido por nós, porque ele está indicando que eu tenho que somar todos os i's variando de 1 até n. Então, o que eu estou somando? Eu estou somando 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até n. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até n, a gente sabe como calcula desde o primeiro ano do ensino médio. Porque isso é uma PA, uma progressão aritmética, de razão 1. Tudo bem? Então, é só jogar dessa expressãozinha aqui, tá? É n vezes n mais 1 sobre 2. Reza a lenda que o Gauss, com não sei quantos anos, bem criancinha, já resolveu esse somatório, a soma dos 100 primeiros números naturais, de 1 a 100. É só somar de 1 a 100, depois soma de 100 a 1, soma todo mundo, divide por 2, pronto, aí já obtém o resultado. Então, reza a lenda que o Gauss já obteve essa soma aí em poucos minutos, criancinha ainda, tá? Essa daqui já é um pouquinho mais complicada. Essa daqui, ó, é a soma dos i's ao quadrado, com i variando de 1 até n. Então, essa daqui é a soma dos n primeiros quadrados. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, e assim por diante. A soma é essa. É n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. E essa daqui é a soma dos n primeiros cubos, tá? N vezes n mais 1 sobre 2 ao quadrado. É a soma dos n primeiros números naturais elevado ao quadrado, tá bom? Então,
vamos partir do princípio que a gente já sabe isso aqui para a gente resolver essa letra C. Eu vou deixar as letras A e B para vocês, porque essa daqui é uma função constante, tá? Mais fácil, tentem fazer com exercício, até porque tem uma questãozinha lá da lista que você tem que resolver. Essa daqui é a identidade. Eu vou fazer a da função x ao quadrado, tá? Para a gente, enfim, mostrar isso aqui, tá? A letra C, calcular a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx é nada mais, nada menos que calcular essa área que a gente está discutindo desde o início do nosso curso. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o intervalo 0 e 1 e vamos particionar ele em n subintervalos. Tudo bem? Então, vamos dividir 0, 1 em n subintervalos. Tá bom? Pergunta: quanto que vai medir cada subintervalo? Para esse exemplo, vamos tomar subintervalos de mesmo comprimento, para facilitar a nossa vida, obviamente. Então, quanto que vai medir cada subintervalo? 1 sobre n, né? Cada delta xi, que é cada subintervalo, vai medir o comprimento total, que é 1 menos 0, que dá 1, sobre a quantidade de subintervalos, que é n. Então, cada subintervalo vai valer 1 sobre n, vai medir 1 sobre n, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar em cada subintervalo um determinado ponto, que vai ser o ponto amostral. Para facilitar a nossa vida, a gente vai tomar o extremo da esquerda ou o extremo da direita. Eu vou tomar o extremo da direita, vou fazer pelas somas superiores, tá bom? Não tem problema, dá no mesmo. Esse camarada aqui é o x0. Esse aqui é o x1. Esse é o x2. Esse aqui é o xi menos 1. Esse aqui é o xi. Esse aqui é o xn menos 1. E esse aqui é o xn. Tudo bem? Particionei. Pergunta que eu faço. O x0 é 0, né? Beleza, eu sei que o x0 é 0. Quanto que é o x1? Aqui não é 0? O comprimento de cada subintervalo não é 1 sobre n? Então, quanto que vale o x1? 1 sobre n. Tudo bem? Quanto que vale o x2? x2, 2 sobre n. x3, 3 sobre n. Então, se você entendeu, me diz quanto que vai valer o xi. I sobre n. Quanto que vai valer o xn? N sobre n, que a gente já sabe que dá 1. Tudo bem? Aí, agora em cada subintervalo, eu vou escolher um ponto amostral. E como eu falei para vocês, eu vou escolher o ponto amostral da extremidade direita de cada subintervalo. Então, para esse primeiro subintervalo, esse x1 vai ser o meu lambda 1. Tudo bem? Aí eu vou calcular a imagem dele aqui, ó. E vou formar esse retângulo aqui, ó, de base ΔX1 e altura f de lambda 1. Então, eu estou tomando esse cara aqui, ó, como lambda 1. Consequentemente, esse aqui vai ser o lambda 2, esse aqui vai ser o lambda 3, esse aqui vai ser o lambda i, esse aqui vai ser o lambda n. Tá? Então, vou ter esse retângulo, eu vou ter esse aqui, ó. Aí vou ter esse aqui, ó. Aí vou ter esse outro aqui. Eu estou calculando as somas superiores, tá? E esse aqui. E aí eu estou calculando a área, a soma das áreas, vou calcular a soma das áreas desses N retângulos. Obviamente que essa área é maior do que a área que a gente quer calcular, mas depois a gente vai passar o limite e vamos ver se ela vai convergir, tá? Pergunta que eu faço para vocês. Quanto que vale o f de lambda 1? Que eu preciso calcular o f de lambda 1, que é a altura do retângulo.
Quanto que vale o f de lambda 1? A função não é a função f de x igual a x ao quadrado? Então tem que pegar o lambda 1, que é esse camarada, e substituir aqui. Então vai ficar 1 sobre n ao quadrado, sim ou não? Isso aqui vai ficar 1 sobre n ao quadrado. Quem que é o f de lambda 2? 2 sobre n ao quadrado. F de lambda 3, 3 sobre n ao quadrado. F de lambda i sobre n ao quadrado, muito bem. F de lambda n vai ser n sobre n ao quadrado, que é 1. Tá bom? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e somar as áreas de todos esses retângulos. Base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura, e assim por diante. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar assim, ó. A soma das áreas desses n retângulos vai ser, primeiro retângulo é f de lambda 1, vou colocar aqui f de lambda 1, vezes delta x1. É isso aqui, ó. F de lambda 1, que é a altura do retângulo, vezes delta x1, que é a base. Segundo retângulo, f de lambda 2 vezes delta x2. E assim sucessivamente, tá? Isso aqui, f de lambda i. Não, deixa eu colocar o 2 aqui para ficar bonitinho. F de lambda 2 vezes delta x2. F de lambda i vezes delta xi. F de lambda n vezes delta xn. Tá? Aí vamos lá. Isso aqui é a soma de rima. Quem é o f de lambda 1? É 1 sobre n ao quadrado. Vou substituir aqui. Tá bom? Vezes. Quem é o delta x1? Bom, todos os delta x têm o mesmo comprimento, porque a gente subdividiu o intervalo original em intervalinhos de mesmo comprimento. Então, todos medem 1 sobre n. Então, aqui é 1 sobre n. Mais, aqui, 2 sobre n ao quadrado, vezes 1 sobre n. I sobre n ao quadrado, vezes 1 sobre n. N sobre n ao quadrado, vezes 1 sobre n. Tá bom? Tem um fator aí que é comum a todas essas parcelas. Quem é? 1 sobre n. Então, vou pôr ele em evidência. Além disso, observa. Aqui vai aparecer n ao quadrado no denominador. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Vai aparecer n ao quadrado em todas as parcelas. Tudo bem? Então, eu posso colocar 1 sobre n ao quadrado em evidência. Tudo bem? E aí, quem que vai sobrar? Vai sobrar aqui 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais i ao quadrado, mais n ao quadrado. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre n ao cubo, vezes isso aqui, que é a soma dos n primeiros quadrados. E agora há pouco eu te mostrei o resultado somatório que te dá essa soma aí. É esse segundo somatório aqui, ó. N, vamos anotar aqui, N vezes N mais 1 vezes 2N mais 1, tudo isso dividido por 6. Belezinha? Dá para cancelar alguma coisa aí? Dá ou não dá? Dá para cancelar esse N com um desses N's aqui, sobra 2 aqui. Então, essa soma aí, ó, será igual a N mais 1 vezes 2N mais 1 sobre 6N ao quadrado. Então, está aqui. Essa é a soma.
Beleza? O que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Vamos passar o limite. Vamos passar o limite na soma, quando n tende a mais infinito. E aí, se o limite existir, aí a gente parte para o abraço e vai verificar quanto que é o valor daquela área, o valor da integral. Então, essa integral, 0 a 1 de... Deixa eu colocar aqui. Vou tirar. Aquela área que a gente quer calcular vai ser o limite, quando n tende a mais infinito, dessa soma. N mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6n ao quadrado. Vamos cruzar os dedos e torcer para que isso exista. Como é que a gente calcula esse limite? O que você faz para calcular esse limite aí? Ah, professor, não sei com n, só sei com x. Se fosse um x aí, eu saberia. Hã? Eu tenho que tentar... É parecido com aquela técnica da gente colocar o fator de maior expoente em evidência. Tipo, esquecer esses números aqui? Não. Não. Toma cuidado com essas coisas, cara. Não gosto desse negócio assim. Não gosto desse negócio. É melhor fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar o n em evidência. Nesse fator. Então, colocando o n em evidência, quanto que sobra aqui? 1 mais 1 sobre n, concorda? Vezes. Aqui a gente pode colocar o n em evidência também. Então, aqui sobra 2 mais 1 sobre n, concorda? Tudo isso dividido por 6n ao quadrado. Só que n vezes n é n ao quadrado. Então, isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, a gente cancela. Então, essa área vai ser o limite, quando n tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre n, vezes 2 mais 1 sobre n, dividido por 6. E aí, agora, quando o n vai para mais infinito, isso aqui vai para onde? Para 0. Isso aqui vai para 0. E, portanto, aquela área vai ser igual a 1 vezes 2 sobre 6. 1 vezes 2 sobre 6, que simplificando por 2 é igual a 1/3, que era o que a gente estava suspeitando. Tá bom? Então, esse daí é o resultado dessa integral. A integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx é igual a 1/3. Belezinha? Alguma dúvida? Aí agora para e pensa. Já pensou calcular uma integral aí de sei lá, um log de x mais um cosseno de x? Pela definição. Vai dar muito trabalho. Muito trabalho mesmo, tá bom? Então, a gente não vai fazer dessa maneira. Porque, graças a Deus, tem um teorema que nos permite calcular essas coisinhas mais rapidamente. Tá? Mas antes de mostrar o teorema, deixa eu te mostrar esse outro teorema aqui. Que são algumas propriedades das integrais, tá bom? É muito importante essas propriedades, porque na hora da gente calcular as integrais mesmo, área, volume, etc., em muitos casos a gente pode usar essas propriedades. Sejam f e g funções, na verdade ali era para ser funções contínuas em AB, e C uma constante real. Olha só, integrar de A até B, se você inverter esses dois camaradas, o A e o B, que são as extremidades do intervalo que você está trabalhando, eles são chamados de limites de integração. Tá? Se eu estou tomando aqui o intervalo AB nessa ordem, o A é menor que o B. Então, o A é o limite de integração inferior, o B é o limite de integração superior. Tá bom? Então, integrar de A até B é
o oposto de você integrar de B até A. Tá bom? Se eu integrar de A até B, aqui ó, de A até B, isso é menos a integral de B até A. Então, a ordem dos limites de integração é super importante. Toma cuidado. Não vai trocar a ordem. Porque se você trocar a ordem, o sinal... Ah, professor, é só um menos. Você prefere ter R$1.000 na sua conta ou menos R$1.000 na sua conta? Eu prefiro ter R$1.000. Tudo bem? Então, não é só por conta do sinal. É porque os valores, o resultado é diferente. Integrar de A até A é zero. Geometricamente, por que isso faz sentido? Porque eu não estou saindo do ponto. Eu estou integrando a função de A até A. Eu não estou saindo daqui. Então, não tem área. Então, essa integral é zero. Tudo bem? Então, quando os limites de integração são iguais, o resultado da integral é zero. Integral de A até B da constante vezes dx é igual a constante vezes a diferença entre as extremidades do intervalo, ou seja, o comprimento do intervalo. Isso também faz bastante sentido, porque a constante, ela é aqui, ó. Pega a função constante C nesse intervalo de A até B. Então, o que a gente está calculando é a área desse retângulo. Como é que é a área desse retângulo? É base, a base tem que medida? B menos A, tamanho do intervalo. Vezes a altura é C. Então, é C vezes B menos A. Acabou. Tá bom? Beleza. A integral de A até B da soma das duas funções, f de x mais g de x, você pode quebrar como a soma das integrais de f e de g. Então, integrar de A até B f de x mais g de x é o mesmo que você integrar a f de x e somar com a integral da g de x. Tá bom? Integrar uma função multiplicada por uma constante, você pode tirar a constante da integral. Tudo bem? Você pode tirar a constante da integral. Então, integral de c vezes f de x é igual a c vezes a integral de f de x. Essa daqui é muito importante. Muito, muito importante. Essa quinta aí. Na verdade, está tudo igual a 5, é? Não sei que bug foi esse, tá? Na verdade, essa daqui é a propriedade 6, tá? Essa sexta, ela é muito importante. Porque, olha só. Ela diz que a integral de A até B da função f de x dx é igual à integral de A até C mais a integral de C até B da mesma função, onde esse C é qualquer ponto no intervalo AB. Por que isso faz sentido? Por conta do seguinte, olha. Imagina que eu quero integrar essa função aqui, ó, de A até B. Quando eu calculo a integral de A até B da função f de x dx, isso aqui é f de x. Quando eu calculo essa integral, eu estou calculando essa área toda. Mas calcular essa área toda, escolhe um ponto qualquer nesse intervalo, sei lá, o ponto C aqui, ó. Calcular essa área toda é o mesmo que você calcular essa área até aqui e depois calcular essa outra área até aqui e somar as duas. Por isso que integrar tudo isso é o mesmo que você integrar de A, mas tem que ter cuidado com os limites de integração. De A até C, f de x dx, mais a integral de C até B, f de x dx. Isso com C no intervalo AB. Tudo bem? Essa propriedade é muito importante. Se a função for positiva para todo ponto no intervalo AB, então a integral sempre vai ser positiva. Isso, por definição, a gente já viu. Tá? E se a função f for maior que a função g, então a integral da função f vai ser maior que a integral da função g. Essas propriedades são extremamente importantes, tá? E a gente vai usar bastante elas na hora da resolução dos exercícios, tá bom? E aí nós chegamos na parte legal. Legal entre aspas. Porque vocês vão ver que nem tudo são flores nessa vida.
né? Esse é o teorema fundamental do cálculo, uma das partes do teorema fundamental do cálculo. Ele diz que se f for uma função contínua em um intervalo, então a integral de a até b dessa função f é igual à diferença dos valores de uma primitiva qualquer da função f nos extremos do intervalo AB. Ou seja, aqui a gente vê claramente a relação entre integral e derivada, né? Porque para você integrar uma função, se você conhecer uma primitiva qualquer dessa função, você pode usar o teorema fundamental do cálculo para integrais definidas, tá? A gente está trabalhando por enquanto com integrais definidas. E aí você pode simplesmente calcular a variação da primitiva no intervalo que você está trabalhando. Então, você calcula a primitiva no B, que é o extremo mais à direita, menos a primitiva do A, que é o extremo mais à esquerda. E o resultado dessa operação vai ser o resultado dessa integral. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Então, a partir de agora, você não precisa fazer nada mais disso aqui que a gente fez, desde que você conheça uma primitiva. E aí é que está o X da questão. Você precisa conhecer a primitiva. Porque se você não conhecer uma primitiva da função, de nada vale o teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? E aí vocês vão ver que nas próximas aulas, mais para frente, a gente vai demandar algumas aulas para técnicas de integração. Tá? Que a gente vai precisar... até então a gente só sabe primitivas imediatas. Mas com algumas técnicas a gente vai poder conseguir determinar as primitivas de outras funções. Tá bom? Só que nós não vamos conseguir calcular primitivas de todas, encontrar primitivas de todas as funções. Tá? Tem funções que a gente não consegue encontrar primitiva. Tá bom? Uma dessas eu posso cobrar na prova. Estou brincando, né? Não tem como, né? Então, agora que a gente já conhece o teorema fundamental do cálculo, vamos praticar. Tá? Vamos praticar. Temos algumas integrais aí para a gente tentar resolver até o final da nossa aula. E na aula que vem, porque na aula que vem é a aula sobre o teorema fundamental do cálculo, parte 1, que eu já estou antecipando, e cálculo de áreas. Tá? Então, o que a gente vai fazer na próxima aula é isso. Eu quero a integral de a até b da função x dx. Como que é essa integral? Eu tenho que determinar, encontrar uma primitiva dessa função. Quem é uma primitiva dessa função? X ao quadrado sobre 2. Uma primitiva da função x é x ao quadrado sobre 2. E aí eu tenho que calcular a variação dessa primitiva no intervalo AB. Então, a gente vai escrever assim, ó. A gente pode escrever assim, ó. É a primitiva variando no intervalo AB. Ou a gente pode escrever assim, ó. Ou a gente pode escrever assim, ó. A primitiva variando no intervalo AB. Tá bom? Vocês podem encontrar essas duas maneiras aí, talvez até mais, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar primeiro o B na primitiva, então vai ficar b ao quadrado sobre 2, menos, agora eu aplico o a na primitiva, a ao quadrado sobre 2. Ponto. Esse aqui é o valor dessa integral. E, de fato, aquela integral que nós calculamos pela definição agorinha, ela se resume simplesmente a isso, ó, integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. É o quê? Quem é uma primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Então, eu calculo a variação da x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 1. Então, isso aqui fica no 1, isso aqui vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos no 0, isso aqui vai ficar 0 ao cubo sobre 3. Então, isso aqui dá 1/3, como a gente tinha mostrado pela definição. Aí você escolhe, ou você faz pela definição, ou você faz pelo teorema fundamental do cálculo. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu posso pensar nisso.
Tá, letra B, bota lá pra gente. Integral definida de 0 a 3 de x mais 3 dx. Tá? Então, quem é uma primitiva de x mais 3? Quem é uma primitiva de x? X ao quadrado sobre 2. E uma primitiva de 3? 3x. Precisa colocar mais a constante, professor? Se quiser, pode colocar. No final, a constante vai cancelar na hora da variação, tá? Mas não precisa. Porque o teorema diz que é qualquer primitiva da função, tá? Isso aqui variando de 0 a 3. Então, agora é só calcular a variação. Quando for 3, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 3. Isso aqui no 3, menos, e no 0, 0 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 0. Então, no 0, isso aqui tudo dá 0. Tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9 sobre 2, mais 3 vezes 3, 9. Tá? Tirando o mínimo, isso aqui fica 9 mais 18 sobre 2, que dá 27 sobre 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Geometricamente, o que significa isso aqui, gente? Essa integral aí, geometricamente, significa o quê? Significa que a área abaixo do gráfico da função x mais 3 no intervalo de 0 a 3 é 27 sobre 2. Ó. É essa área aqui. Ó. Essa função, vou colocar aqui, f de x igual a x mais 3. Essa função, ela toca no eixo y no ponto 3. Vou colocar o 3 aqui assim, ó. Tá bom? Quando x é 0, eu quero no intervalo de 0 a 3. Tá? Então, ela toca, quando x é 0, o y é 3, então ela passa aqui. E quando x é 3, o y é 6. Tudo bem? Então, o gráfico dela faz isso aqui, ó. Belezinha? Alguma dúvida? Então, a área que nós estamos calculando ali é essa aqui, ó. Certo? Por geometria plana, como que a gente poderia calcular essa área? Eu posso dividir isso aqui assim, ó. Posso até fazer por um trapézio, né? Mas vamos fazer assim, ó. Posso dividir aqui. Isso aqui é um retângulo. Quanto que é a área desse retângulo? Base 3, altura 3. Na verdade é um quadrado, né? É porque está fora de escala, né? Então, base 3, altura 3. Então, isso aqui dá 9, a área dele. E a área desse triângulo aqui, base 3, altura 3, dividido por 2. Então, é 3 vezes 3 sobre 2. Observa que isso é o mesmo que isso. Concorda? Então, o resultado é o mesmo. Então, é 27 meios. Alguma dúvida? Tudo bem? Tá, então vamos lá. Próxima. Integral de 3 a 6 de 1 sobre x dx. Quem é uma primitiva de 1 sobre x? ln do módulo de x, mais precisamente. Tá? Uma primitiva de 1 sobre x é ln, log natural, do módulo de x. Só que aqui, você vai olhar para o intervalo de integração. O intervalo de integração possui valores positivos ou negativos? Positivos. Então, eu não preciso colocar ln do módulo de x, eu coloco só ln de x. Porque nesse intervalo o x é positivo. De 3 a 6. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar log natural de 6
menos o log natural de 3. Aí, para ficar bonitinho, né, usa a propriedade do logaritmo, né? Isso aqui é o mesmo que log natural de 6 sobre 3, né? Quando eu tenho uma diferença de logaritmos, eu posso transformar no logaritmo de um quociente, tá? Então, isso aqui é o log natural de 2. Pronto. 6 por 3, 2. Tá bom? Então, a área aí, essa área aí que a gente está calculando entre a função 1 sobre x, o eixo das abscissas, no intervalo de 6 a 3, é log natural de 2, tá? Próxima. Integral. Integral de π, letra D, de π até 2π do cosseno de θ de θ. Tá bom? Quem é uma primitiva do cosseno de θ? Observa que aqui de θ está indicando que eu estou integrando em relação a θ, tá bom? Então, quem é uma primitiva do cosseno de θ? Seno de θ. Isso aqui variando no intervalo de π até 2π. Tá bom? Então, isso vai ficar como? Seno de 2π menos o seno de π. Quanto é o seno de 2π? 0. Quanto é o seno de π? 0. Então, isso aqui dá 0. Opa! 0, professor? Área 0? Por que será? Porque o gráfico da função seno faz isso. Tá? O gráfico da função seno, ele é assim. No intervalo de 0 a 2π. Pela simetria da senoide, essa região tem uma certa área e essa região também tem uma certa área e essas áreas são iguais pela simetria. Só que quando eu calculo essa integral, nesse intervalo ela dá essa área e nesse intervalo ela dá menos essa área. Então, quando eu somo tudo, vai ficar A menos A. A menos A dá 0. Tudo bem? Esse é o significado do porquê que essa integral aí é 0. Então, tomem cuidado com isso. Tá bom? Alguma dúvida? Letra E. Integral de 1 a 2 de v ao cubo mais 3v à sexta sobre v à quarta dv. E essa daí? Quem é uma primitiva dessa função? Aí você tem que ser esperto. Então vai calcular, encontrar a primitiva direto do jeito que está aí, né? Você vai quebrar em duas, né? Então você vai escrever assim, ó, integral de 1 até 2 de v ao cubo sobre v à quarta mais 3v à sexta sobre v à quarta dv. Tá bom? Então isso aqui vai ser igual a integral de 1 a 2 v ao cubo sobre v à quarta, eu posso simplificar v ao cubo com v ao cubo daqui. Então, vai ficar 1 sobre v. Mais v à sexta sobre v à quarta, eu posso simplificar v à quarta com v à quarta daqui. Sobra 2. Né? Então, vai ficar 3v ao quadrado. dv. Agora, aqui está mais fácil encontrar a primitiva, sim ou não? Quem é uma primitiva de 1 sobre v? Log natural de v. Não vou colocar módulo porque estou no intervalo com valores positivos. Mais uma primitiva de 3v ao quadrado, v ao cubo. Então, vou calcular a variação dessa primitiva no intervalo de 1 a 2. Tudo bem? Então, isso vai ficar como?
Então vai ficar assim, ó. Aquela integral lá vai ser igual, deixa eu repetir aqui, ln de v mais v ao cubo variando de 1 a 2, correto? ln de v ao cubo de 1 a 2, tá. Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar ln de 2 mais 2 ao cubo, onde tem v eu estou substituindo 2, menos, onde tem v eu vou substituir o 1. Então vai ficar ln de 1 mais 1 ao cubo. Tá bom? Só que log natural de 1 é quanto? É 0. Tá bom? Então isso aqui vai ficar log natural de 2 mais 2 ao cubo é 8, menos, não esquece do sinal, menos 1. Então isso aqui vai dar log natural de 2 mais 7. Vou até trocar aqui para não confundir, que é o log natural de 2 mais 7. Não é isso. É log natural de 2 mais 7, ou 7 mais o log natural de 2, para não confundir. Tá bom? Então, essa daí é a integral. O resultado daquela integral lá, tá? F. Belezinha? Letra G. Letra G. Integral. Letra G não, letra F, né? Integral de menos 1 a 3 do módulo de x mais 1 dx. E essa? Ih, professor, isso já está complicando, né? Já botou um módulo aí para complicar a nossa vida. Mas e essa? Como é que a gente faz? Alguém tem alguma ideia? Tem que ter cuidado com esse camarada, né? Porque esse camarada, ele pode ser duas coisas, dependendo do intervalo onde você está trabalhando. Né? O módulo de x mais 1, ele pode ser x mais 1, se o x for maior do que ou igual a 0, concorda? Ou ele pode ser menos x mais 1, se o x for menor que 0. Não é isso? Pela definição de módulo, não é isso? Eita, lá vem ela, né? Então, olha para o intervalo que nós estamos trabalhando. Esse intervalo abrange valores nos quais esse módulo de x mais 1 vai ser esse e também vai ser esse. Então, como é que a gente faz, professor? Aí você pensa assim, ó. Você está integrando de menos 1 a 3. E bem aqui passa o 0. Nesse intervalo, a módulo de x mais 1, ela é a menos x mais 1. Nesse intervalo aqui, ó, ela é a menos x mais 1. E nesse intervalo aqui, ela é a x mais 1. Nesse intervalo tem valores negativos, então ela é essa. Nesse intervalo tem valores positivos, então ela é essa. Mas eu quero integrar daqui até aqui, professor. Como é que eu faço, então? Aí você usa uma das propriedades que eu falei. Se você quer integrar daqui até aqui, você integra daqui até aqui e soma com a integral daqui até aqui. Belezinha? Lembra da propriedade que eu falei? Eu falei essa propriedade aqui, ó. Eu falei que se você quer integrar de A até B f de x dx, você pode integrar de A até C f de x dx e somar com a integral de C até B de f de x dx, onde esse C é qualquer valor no intervalo AB, aberto. Tá bom? Então, se eu quero integrar de menos 1 a 3, eu vou integrar de menos 1 a 0 e somar com a integral de 0 a 3. Tá bom? Então, logo, a integral de menos 1 a 3 do módulo de x mais 1 dx vai ser igual à integral de menos 1 até 0, obedecendo a ordem, direitinho, de menos 1 até 0,
dessa função. Só que essa função de menos 1 a 0, ela é quem? Ela é a menos x mais 1. Então, vou colocar aqui, ó, menos x mais 1. Dx mais a integral de 0 até 3 dessa função. Só que de 0 até 3, essa função é a x mais 1. Então, aqui é x mais 1, dx. Alguma dúvida, gente? Ficou claro para todo mundo? Beleza. Então, agora é só resolver essas duas integrais aí. Então, essa integral aqui vai ficar como? Quem é uma primitiva de menos x? Menos x ao quadrado sobre 2. Primitiva de 1, x. Essa primitiva vai variar no intervalo de menos 1 a 0. Mais, quem é uma primitiva de x, x ao quadrado sobre 2, mais primitiva de 1 é x, e essa daqui vai variar no intervalo de 0 a 3. Tá bom? Então, essa é a integral que a gente quer calcular. Falta quantos minutos aí, gente? Por favor. 4, tá. Então, primeiro no zero. No zero vai ficar menos 0 ao quadrado sobre 2. Mais, deixa eu fazer aqui. Eu vou apagar isso aqui, vou colocar só um igual, porque senão vai ficar quebrado aqui. Vai ficar menos, no zero, 0 ao quadrado sobre 2, mais 0. Isso aqui é o primeiro. Menos, no menos 1 vai ficar menos o menos 1 ao quadrado sobre 2. Mais o menos 1. Cuidado com esse monte de sinal. Bora ver se está certo. No zero, substitui 0 ao quadrado sobre 2, negativo, mais 0. Ok. Menos, esse menos é da variação da primitiva, porque fica f de b menos o f de a. Então, esse menos aqui é da variação da primitiva. E aqui eu estou aplicando a primitiva no menos 1. Então, esse menos já está aqui. E eu pego menos 1 e jogo aqui no x. Então, fica menos 1 ao quadrado sobre 2. Mais o x, que é menos 1. Tá bom? Beleza. Aí aqui, mais, vou ter que fazer aqui embaixo, mais, agora eu vou aplicar o 3. Daqui vai ficar 3 ao quadrado sobre 2, mais 3, menos, a variação da primitiva, o 0. Aqui vai ficar 0 ao quadrado sobre 2, mais 0. Belezinha? Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Então, vai ficar, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui dá meio. Então, aqui vai ficar menos meio. Com esse menos daqui, fica mais meio. Então, vai ficar meio. Aqui, dá menos. Mais e menos, menos. Com esse menos daqui, dá mais. Então, mais 1. Mais 3 ao quadrado, 9 sobre 2. Mais 3. Tá bom? Quanto é 9? Aqui o denominador é comum, desses dois. Então, quanto é 9 mais 1? 10. 10 por 2? 5. Aqui dá 5. 1 mais 3, 4. Então, isso aqui dá 9. Pronto. Se a gente não tiver errado nenhuma continha, o resultado é esse aí. Mas eu acredito que não. Deixa eu confirmar. 9, tá certinho, tá? Se eu não tiver errado na nota de aula também, né? Mas tudo bem. Não, tá certinho. Ok? Alguma dúvida, gente? Aí vão ficar essas outras aqui para vocês tentarem. Olha, tentem lá, ó. Integral de menos 1 a 1. Integral de menos 1 a 1 do módulo do seno de πx dx. Se quiserem tirar uma foto aí, ou olhem lá no vídeo depois. Integral de 0 a 8 da raiz cúbica de x vezes x menos 1. E a integral de menos π a π da função f de x dx, onde essa função f de x, ela é a seno de x, se o x for menor ou igual que 0, e 1 menos cosseno de x, se o x for maior que 0. Tá bom? Ok? Gente, até a próxima. Aproveite o feriado, estudem bastante. Um forte abraço.